Aleluia, Jesus. Irmãos, esse texto em 1 Samuel, no capítulo 7, o Senhor nos mostra o quão grande foi a repercussão da volta da Arca da Aliança para onde estava o povo de Deus. Nós lemos lá no verso 1 que vieram os homens e eles pegaram a Arca do Senhor e trouxeram de volta. E lá eles consagraram o homem e disseram: olha, a partir de agora você é um ungido de Deus para cuidar da Arca da Aliança. Todos nós sabemos que a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus no meio do povo. Então aquele povo, eles estavam um bom tempo longe da presença desse Deus maravilhoso, tão longe ao ponto de se misturarem com vários outros deuses, ao ponto de adorarem vários outros deuses. Então, no momento em que aqueles homens vão e pegam a Arca da Aliança e trazem de volta para Israel, a Bíblia diz que aquilo foi como uma injeção de ânimo para o povo. A arca fica no meio deles um pouco mais de 20 anos. E diz que durante esse tempo o povo então começa a perceber: olha, nós estamos longe desse Deus, nós precisamos voltar a estar na presença de Deus, nós precisamos melhorar. Isso foi um ânimo para eles buscarem ao Senhor. Então Samuel, ele começa a liderar aquele povo numa trajetória de uma restauração de aliança para com Deus. Aquele povo, todo Israel, havia quebrado a aliança deles. Eles estavam distantes, eles haviam se envolvido com um monte de coisa que não devia e que desagradava o Senhor. Mas por causa da presença de Deus que chegou no meio deles, eles começaram a raciocinar e dizer: nós precisamos restaurar, renovar a nossa aliança com Deus. Eu já quero dizer para você nesta manhã que Deus, ele é especialista em reverter situações que parecem ser o fim para a nossa vida. E quem sabe lá na sua casa, já que estamos num domingo de família, existem situações que se levantam, quem sabe no meio da parentela sua, que você fala assim: meu Deus, isso não tem jeito, essa pessoa nunca vai entender que o Senhor é o Senhor dos senhores e que Ele precisa te servir, que Ele precisa se entregar para o Senhor. Mas Deus diz que quando a presença dEle chega no lugar, ali há uma transformação, ali há uma mudança. Quando a Arca da Aliança chegou naquele lugar, as pessoas começaram a dizer: nós precisamos renovar a nossa aliança. Eu quero dizer que a presença do Senhor, ela não vai ficar só na tua vida não, ela vai sair daqui com você, vai chegar na tua casa, as pessoas vão olhar, vão sentir essa presença e elas vão dizer: eu preciso ter uma aliança com esse Deus maravilhoso. Aleluia. É isso que a palavra do Senhor, ela quer nos ensinar nessa manhã. E aí diz o texto, nós lemos a história lá no verso 12, que Samuel então ele diz: olha, até aqui uma expressão muito usada, uma expressão que muitos já usaram até de uma forma errônea, né? Falando que a palavra Ebenezer significa isso. Não, ele estabelece um termo entre as cidades e ele fala assim: até aqui nos ajudou o Senhor. E aí eu, meditando nesse texto, eu falei: Senhor, em que momento eu posso dizer esta frase na minha vida? Em que situação, em que circunstância eu posso usar essa expressão: até aqui o Senhor me ajudou? Qual é a implicação disso na minha vida? O que acontece quando eu digo isso, por exemplo, da boca para fora? Não, eu vivi muita coisa, eu passei por muita coisa, mas até aqui me ajudou o Senhor. Em que momento eu posso usar essa expressão? E aí me vieram várias perguntas, e Deus foi ministrando muita coisa no meu coração, e eu quero que você esteja atento agora. Eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração, em nome de Jesus. Uma das maneiras que, aliás, nós só podemos usar essa expressão na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, através do que está escrito lá no versículo 3, que ele fala assim: olha, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração, versículo 3, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Olha o que Samuel falou para aquele povo que já conhecia Deus de uma outra época, que já havia tido uma experiência com Deus num outro tempo. Samuel olha para aquele povo e fala: se de todo o coração vocês se converterem. Pergunta para quem está do teu lado: você já se converteu hoje? Irmãos,
conversão não acontece uma vez. Quem dirige aqui? Levanta a mão para mim ver. Quem dirige? Aí você está na estrada, normalmente aparece uma plaquinha dizendo o quê? Conversão à direita ou à esquerda, enfim. O que é conversão? Converter é mudar a direção. Eu estou indo num caminho e aí eu me converto. Eu converto o caminho, eu mudo a direção para onde eu estava indo. Então entenda uma coisa, quando o profeta Samuel ele fala, olha, se de coração vocês se converterem, ele estava falando de uma conversão sincera, verdadeira e genuína. A conversão que te estabelece como um homem de Deus, uma mulher de Deus, ou uma falsa conversão que te estabelece como uma pessoa que não é de Deus. A conversão é aquele versículo que fala que para o crente é sim, sim, ou não, não. Ou você serve, ou você não serve. Essa é a conversão genuína da qual Samuel estava falando. Ele olhou para aquele povo e falou, olha, se vocês se converterem de verdade, irmãos, não tem como uma pessoa dizer, eu sou convertida ao Senhor, se ela continua indo por caminhos que não agradam ao Senhor. Não tem como, nós estamos aqui numa manhã de Santa Ceia e nós sempre refletimos sobre o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então não tem como eu dizer eu sou convertido ao Senhor se o meu coração ainda desvia para a esquerda ou para a direita de vez em quando. Não tem. E aí Samuel fala assim, olha, vocês estão clamando a Deus por um milagre, vocês estão clamando a Deus pelo livramento contra os filisteus, mas o coração de vocês não está convertido. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos coisa boa nessa terra, irmãos? Porque o nosso coração não está completamente convertido ao Senhor. É por isso que a conversão, pastor, que isso? Você também precisa se converter todos os dias. A conversão não é algo que acontece uma vez e aí você fala, não, agora está tudo beleza. Agora não preciso de mais nada. Não, agora eu estou santo do pé à cabeça. Não, a conversão é algo que acontece todo dia. Toda hora, naquele momento que você é provado, você fala, antes eu agia dessa forma, agora eu ajo diferente, porque Deus mudou a minha vida. Antes eu falava tal coisa, agora eu não falo mais, porque Deus mudou a minha vida. Antes eu via certas coisas, eu ouvia certas coisas, agora eu não faço mais isso, porque agora eu pertenço ao Senhor Jesus. Isso é conversão genuína. Isso é você se converter e dizer, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. Porque até aqui o Senhor tem me convertido e me tornado uma pessoa melhor. Nós vimos que a nossa igreja passou por vários processos. E nesses processos entra gente, sai gente, muda pessoas, muda local, muda a liderança, mudou muita coisa. Mas nós temos visto Deus agindo na nossa igreja até hoje. Então, irmãos, se você na sua caminhada com Deus, você já mudou algumas coisas, mas parece que tem coisa que ainda não mudou, é porque Deus precisa agir mais na tua vida. É porque você e eu precisamos nos converter mais ao Senhor. E essa conversão tem que ser uma conversão sincera. Isso tem a ver com as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós deixamos de fazer, a nossa maneira de se expressar. Tem um texto usado aí fora, que eu até anotei aqui, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, ó, o que você é, soa tão alto que não consigo ouvir o que você diz. Eu vou repetir, o que você é, soa tão alto, que eu não consigo ouvir o que você diz. Sabe aquela pessoa que você ouve a pessoa falando e você fala assim, mas esse ser humano não é nem perto do que ele está falando que é, porque você já conhece a pessoa. Quando você se converte, as pessoas olham para você e por mais, irmãos, não estou falando de perfeição aqui, estou falando que ninguém tem que ser perfeito, nós temos que correr para isso, amém? Mas eu estou falando de que as pessoas vão olhar para você e vão falar, peraí, ele tem essa falha, ele passa por isso, mas ela é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que não desiste, é uma pessoa que prossegue, é uma pessoa que caminha com Deus, e nós vemos isso através das atitudes dessa pessoa. As pessoas olham para você hoje, quem sabe não enxerga o grande empresário que você vai ser um dia. A pessoa olha para você hoje e ela não enxerga um grande ministro da palavra que você vai ser um dia. A pessoa olha para a sua família hoje e fala assim, tem tudo para dar errado. Aí Deus vem, entra com a presença dele na tua família e a tua família começa a servir ao Senhor e dar frutos nessa terra e ser um povo abençoado. Aleluia, Jesus.